Hoje, dentro da política, independente de que lado você esteja, já deve ter visto pessoas dentro do mesmo lado se xingando. Entre os progressistas, uns chamam os outros de direitista, neoliberal e outros sofismas, enquanto dentro da direita, uns chamam os outros de esquerdista, e aí a pergunta fica: por que isso acontece? A resposta é que nenhum deles sabe o que é esquerda e direita de verdade. Eles sempre confundem direita versus esquerda com conservadorismo versus liberalismo, que apesar de a escola ter te treinado para pensar que são termos parecidos, na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para entender melhor, temos que começar do início. Os termos direita e esquerda foram utilizados primeiro pouco tempo antes da Revolução Francesa. Os termos direita e esquerda foram utilizados primeiro pouco tempo antes da Revolução Francesa, uma vez que no parlamento francês, aqueles que sentavam do lado direito apoiavam a família real francesa, enquanto os que sentavam do lado esquerdo eram contra a família real. E foram eles que futuramente deram o golpe conhecido como Revolução Francesa. Tempos depois, com a difusão das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, a direita passou a ser aquela que apoiava o capitalismo, o livre mercado e o Estado mínimo, enquanto a esquerda passou a ser aquela que apoia o socialismo/comunismo e a total intervenção estatal na economia e na vida dos cidadãos. Aqui estava definido o espectro político-econômico, porém a definição estava incompleta, pois ainda não contemplava as visões liberais e conservadoras, o que passou a ser uma pedra no sapato dos intelectuais. Vários modelos vieram com o passar dos anos, como é o caso do diagrama de Nolan, que tenta de forma primitiva separar os espectros em 4 direções, sendo elas a direita, a esquerda, o autoritário e o libertário. O grande problema do diagrama de Nolan é que ele acaba causando mais confusão do que explicando as coisas, como o fato dos anarquistas e anarcocapitalistas compartilharem a mesma pauta moral, porém se situam nos extremos do espectro político-econômico, sendo um de extrema direita e o outro de extrema esquerda. E para ir para o extremo onde estão, teriam que se afunilar mais ao centro do espectro político-econômico, de forma que mesmo os grandes intelectuais admitem que o diagrama de Nolan não é perfeito e é necessária a criação de um novo modelo que demonstre tudo de forma mais clara. A verdade é que existe um modelo muito simples e funcional que pode ser implementado por qualquer estudante da 6ª série e que sempre foi ignorado pelos intelectuais porque fere a ideologia da maioria deles. Dessa forma, o modelo é engavetado até os dias de hoje. A verdade é que para criar uma escala capaz de medir o espectro direita versus esquerda, assim como o espectro moral conservador versus liberal, nada melhor que o bom e velho plano cartesiano que já é velho conhecido de todos. Dessa forma, medimos o espectro político e econômico na linha X, horizontal, deixando a esquerda do lado esquerdo e a direita do lado direito, enquanto medimos o espectro moral, conservador versus liberal na linha Y, colocando o conservador acima e o liberal abaixo. Feito isso, agora podemos não só apenas apontar no plano onde cada ideologia se encontra nos 2 espectros, como podemos agora traçar gráficos comparativos entre elas. Isso abre todo um leque de oportunidades. Com isso podemos entender que existem liberais na direita e na esquerda, os famosos progressistas, assim como existem conservadores tanto na direita quanto na esquerda. Isso explica a moral conservadora da ideologia norte-coreana, que apesar de possuir algumas perversões, é conservadora em essência. Assim como também explica a existência de nacionalistas de esquerda, que são diferentes dos patriotas de direita. Agora fica uma pergunta: como algo tão claro nunca foi divulgado? É novidade? Fere os interesses dos poderosos? Bom, novidade não é. Ao longo dos últimos 60 anos, vários intelectuais descobriram isso, mas todos levaram tudo para baixo do tapete e fingiram que nunca existiu. Sequer existem publicações a respeito disso. Aliás, qualquer um que tentou publicar algo parecido nos últimos 200 anos foi ridicularizado e teve sua carreira acadêmica arruinada.
exceto por algum gráfico ou outro em algum site que foi feito assim por uma mera coincidência, eu não descobri nada, eu apenas redescobri isso e me recusei a ficar calado. E não é querendo fazer alarmismo e nem trazer ao vídeo um clima de teoria da conspiração. Porém, se você tiver prestado bem atenção na dinâmica do gráfico, deve ter notado que, uma vez que nem todo conservador é de direita e nem todo liberal é de esquerda, temos alguns efeitos imprevisíveis em primeiro momento que assustam os intelectuais da esquerda e faz com que eles abafem tudo. Uma vez que nem todo conservador é de direita, sabemos que ideologias como o nazismo e o fascismo eram claramente conservadoras, porém eram economicamente socialistas, sendo que o nazismo era bem mais socialista do que o fascismo ao ponto de planificar a economia e expropriar os bens dos judeus e estrangeiros. Isso coloca o nazismo e o fascismo invariavelmente na esquerda, ainda que no espectro conservador, uma classificação que era impossível de fazer no diagrama de Nolan. Vemos também que os militares brasileiros que governaram durante o período militar acabam sendo classificados como centro-esquerda, uma vez que fortaleceram as estatais, centralizaram a economia, criaram leis de reserva de mercado, dentre outras coisas. Esse é o verdadeiro motivo de os intelectuais nunca terem encontrado uma forma correta de medir o espectro moral e econômico. Porque eles sabem que ao fazer isso, estão colocando o nazismo na conta deles, além do socialismo, que é igual ou mais sanguinário. Uma vez de posse dessa informação, você passa a entender que muitos conservadores que você acha que são esquerdistas por serem contra a redução dos impostos ou outras medidas de direita, na verdade são de esquerda mesmo. Eles concordam contigo no campo moral, mas discordam economicamente, assim como aquele liberal que o progressista chama de neoliberal por apoiar o livre mercado, pois na verdade ele é de direita. Os dois concordam com pautas como liberação das drogas, do aborto e outras coisas, mas discordam no campo econômico. Espero ter trazido uma luz para esse assunto há tantas décadas debatido, e que isso nos ajude a amenizar as brigas, uma vez que com isso sabemos que não existe pacote completo. Muitas pessoas estão conosco em uma pauta, porém podem estar contra em outra. E muitos que estavam contra na pauta anterior estão conosco na atual. Muitos esquerdistas votaram em Bolsonaro por ser conservador e agora pularam do barco devido às suas medidas econômicas de direita. Assim como muitos liberais votaram no Bolsonaro por ser de direita e pularam do barco por causa das suas medidas conservadoras. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Ei, não se esqueça de clicar em gostei, aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais.